Boa noite a todos, irmãos encarnados, desencarnados, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Dando início à nossa reunião, eu convido a Anabel para a leitura preparatória. Boa noite. Vinhas de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fariseus. Acalentai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como um crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam cautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização, provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Mentalizando a imagem de Jesus, elevemos nosso pensamento ao alto, agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, onde, ao amanhecer, a nossa vinda aqui se fez necessária. Obrigada, Senhor, por esse momento, pedindo a intercessão dos Espíritos superiores, da nossa Mãe Santíssima, para que a nossa noite seja de paz, de tranquilidade, que possamos aprender as palavras do Mestre e pedindo para que nos indique o caminho da paz, da sabedoria, da gratidão, do amor fraternal. Que a nossa Mãe Santíssima nos envolva, nos acolha com seu abraço de mãe, fazendo-nos entender dos nossos propósitos aqui nessa terra. Que possamos deitar, agradecer e esperar um novo dia de paz, de esperança, sabendo-se que tudo passa, que os momentos difíceis passarão e que dias felizes também terão. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Amém. Obrigada. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro.
Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 6, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem deve fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25, Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Muita luz a todos. Hoje estamos um pouquinho mais contentes, porque estamos na presença do nosso irmão, que estava um pouco afastado por motivos de saúde, e hoje retorna à nossa casa. Graças a Deus, aos irmãos benfeitores e a todos os irmãos que torceram por ele. Seja bem-vindo, meu irmão. E a reflexão da noite, o professor Raimundo. Professor. Obrigado, dona Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. É com muita alegria e felicidade que nós nos encontramos novamente nesta casa, para mais um momento de reflexão. Vejam, mês de outubro, início do mês de outubro, e esse mês de outubro dedicado ao nosso patrono Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis nasce no ano de 1118 e morre em 4 de outubro de 1226. Então, 4 de outubro se comemora, na verdade, a morte de Francisco de Assis. Sabe? Então, como nós estamos no início do mês de outubro, então é mês da gente celebrar. Não porque nós sabemos que nós não celebramos morte, porque a gente sabe que morte não existe. Nós celebramos a vida e nós celebramos porque nós sabemos que Francisco de Assis ainda continua vivo e ainda continua se manifestando em nossos corações e ainda continua se manifestando em nossas vidas. E é por isso, com esse propósito, que nós escolhemos, por intuição da espiritualidade, um santo católico. E muitas vezes a gente fica questionando: vocês não são espírita, e por que vocês escolheram um santo católico para ser o patrono desta casa? Porque nós sabemos que os santos e aqueles que se tornaram santos, e aqueles e os santos são aquelas pessoas, aqueles espíritos que passaram por vários processos de aprendizagem, que passaram por vários processos reencarnatórios e se tornaram bons, e se tornaram melhores, e se tornaram homens de bem, e se tornaram referenciais, iluminativos para a humanidade. Então, os homens de bem e os homens que se tornaram pessoas de bem
Mensageiros de Jesus ou mensageiros de Deus, eles não são propriedade de nenhuma confissão religiosa, não são propriedade de confissão religiosa, mas na verdade é um patrimônio da humanidade. Então se tornou um referencial para a humanidade inteira, assim como outros homens que não são cristãos, por exemplo, como Gandhi, se torna um referencial para a humanidade, Mandela se torna um referencial para a humanidade, e que eles não foram religiosos, né? Não professaram nenhuma fé especificamente, mas foram homens que vieram à Terra, deram a sua contribuição e fizeram o bem. Então, porque na verdade nós sabemos que na doutrina espírita não basta ser somente cristão, né? Não basta ser somente espírita, mas é necessário que de fato nós possamos mobilizar as nossas forças e as nossas energias para que a gente possa se transformar em homens e mulheres de bem. E às vezes não é fácil, porque quando a gente vai escolher uma temática para que a gente possa abordar na casa espírita, é preciso que a gente tenha sensibilidade, ouçamos a espiritualidade para ver o que é que ela quer da gente, né? Porque nós estamos todos em processos de aprendizagem e assim também nós estamos sempre em comunhão. Nós não nos encontramos aqui sozinhos. Como Jesus disse, vós estáis arrodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, basta que a gente possa abrir a sensibilidade, basta que a gente possa abrir a nossa mente, basta que a gente possa estabelecer esta comunhão com o sagrado, essa comunhão com o divino, apesar ainda que nós, enquanto espíritos encarnados, estamos na Terra e ainda sofremos a influência da materialidade. A influência ainda dos nossos conteúdos passados que nós trazemos, mas nós viemos aqui para nos aprimorar, para evoluir, para crescer e para nos tornar melhores. Então, para falar de Francisco de Assis, dentro da visão espírita, é preciso que a gente compreenda quem é Francisco de Assis. Qual a peregrinação de Francisco de Assis enquanto espírito na Terra? Então, nós sabemos que pela literatura de Marimês, que ela fala sobre a vida de Francisco de Assis, ela nos diz que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E João Evangelista foi um discípulo de Jesus, um dos discípulos mais jovens de Jesus, que acompanhou Jesus até a cruz. Foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria de Cusa. Essas três mulheres, essas três Marias ficaram diante da cruz de Jesus. E é João Evangelista que Jesus disse: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, entregando Maria como sendo a mãe da humanidade inteira, entregando Maria também aos cuidados de João, assim como Maria ainda, e João era jovem ainda, então, colocando Maria para os cuidados de João. Então, João Evangelista era o discípulo de Jesus mais jovem, que fez essa caminhada e essa peregrinação e acompanhou todo um suplício de Jesus até a cruz. Mas veja, João Evangelista todos os discípulos de Jesus foram assassinados, morreram martirizados, todos os discípulos, sem exceção, com exceção de João Evangelista. João Evangelista não foi martirizado, ele foi preso, ele foi levado para a ilha de Pátmos. E ele teve prisão, decretado prisão perpétua. Então ele foi dirigido até a ilha de Pátmos. Então, na ilha de Pátmos, aconteceu alguns fenômenos interessantes. Uma das coisas que aconteceu com João Evangelista é que, como ele estava preso,
condenado à prisão perpétua, ele sempre andava pela ilha. E uma das coisas que era interessante, que ele andava pela ilha de Pátmos, e quando ele chegava na beira do mar, ele conseguia estabelecer uma comunicação, ele conseguia estabelecer uma comunhão, ele conseguia estabelecer um intercâmbio com a natureza, com as águas do mar, com o vento, com o sol. É como se aquilo fizesse parte dele. É como se a natureza e ele fosse a mesma coisa. Então, era a interação que ele tinha com a natureza. E como ele não tinha para quem pregar o Evangelho, ele começava a falar sozinho, ele começava a pregar o Evangelho sozinho. E quando ele estava falando, a energia que envolvia ele, o magnetismo que o envolvia, era de tal forma que os peixes vinham ao encontro dele, que os peixes o arrodeavam, que as aves o arrodeavam, porque, veja, é natural, sempre os animais, parece que eles têm medo do homem. Quando a gente chega perto de um passarinho, o que ele faz? Né? Vai embora. Qualquer animal, quando a gente chega perto de qualquer animal, os animais têm medo da gente, né? Porque na verdade parece que eles têm a intuição, parece que eles têm a intuição de que nós estamos diante de um inimigo, estamos diante de alguém que pode nos fazer mal. Então, porque parece que como os animais têm essa sensação, têm esse sentimento que estão diante de um perigo. Mas com Francisco não. A sua aura era capaz de atrair os animais. E os animais se sentiam bem com a tua presença. Esse é um dos sinais que de fato tornam Francisco agora como sendo o protetor dos animais. Porque isso já acontecia na ilha de Pátmos, quando ele ainda era João Evangelista, né? Mas outro fato interessante que acontece também com Francisco é o imperador de Roma, como todos os discípulos, teria sido condenado à morte, todos teriam sido assassinados. Então o imperador decretou também a morte de João Evangelista. E a morte dele seria diferente de todas as outras. Ele seria colocado em um grande caldeirão com óleo quente e colocado fogo. Dentro de um caldeirão com óleo quente. Imagine, né? Então você morrer sendo queimado aos poucos, como a gente pega os caranguejos e bota dentro da água quente, né? João Evangelista, parece que eles queriam fazer um caldo de João Evangelista. Então, mas veja, nos narra o espírito miramês que como João, diferente dos outros, não estava previsto para ser martirizado, porque ele ainda tinha uma missão, porque a missão de João era escrever a revelação, era escrever o Apocalipse. Então ainda estava ele ainda tinha um propósito, ele ainda tinha uma missão na terra, escrever o Apocalipse. E os espíritos superiores vieram até ele, envolveram ele com uma carapaça de energia, com uma carapaça de fluido, com uma carapaça de luz. E os soldados atearam fogo no caldeirão e foram esperar o resultado do caldo. E passaram-se 2 dias queimando. Mas os espíritos fizeram com que João Evangelista entrasse em torpor, entrasse em estado de sono. Ele ficou anestesiado esse tempo todo, esses 2 dias. E para surpresa dos soldados, quando eles retornaram,
o corpo de João estava intacto. Não tinha sofrido nem sequer uma queimadura. O corpo estava intacto. Os soldados aí caíram em pranto. Disse: esse homem só pode ser de Deus. Porque eles testemunharam, porque foram eles que colocaram João Evangelista no tacho de óleo e atearam fogo. Ele diz: não, esse homem não pode morrer. Esse homem só pode ser de Deus. E os soldados combinaram. Como você é um homem de Deus, você não pode morrer e também não pode ficar preso aqui. Nós vamos liberar você. Nós vamos fazer com que você fuja da ilha. Volte para a sua cidade. Mas você precisa mudar de nome. Então, proporcionaram a Francisco que pudesse sair da ilha de Patmos, porque para o imperador ele tinha morrido. Ele tinha morrido no óleo. Para todos ele tinha morrido. Então João volta para que pudesse, mas mesmo ainda nesse período ele passa um período ainda em Patmos para poder escrever o Apocalipse. Só depois que ele escreve o Apocalipse, porque é justamente em Patmos que ele passa a ter aquelas visões que elas todas são relatadas no Apocalipse. Então João volta para cumprir agora a sua missão enquanto Pai Francisco. E ele passa agora a ter o nome de Francisco. Ele adota o nome de Pai Francisco. E começa novamente agora a reunir os cristãos e começa a fazer a divulgação e a pregação do Evangelho de Jesus, já levando com ele a revelação, já levando com ele o Apocalipse. E aí ele conclui o seu evangelho. Os evangelhos de João são concluídos justamente depois que ele sai da ilha de Patmos, depois que ele encontra a libertação. Mas para que ele pudesse alcançar essa libertação, era preciso que ocorresse esse fenômeno, porque a gente não, mas foi um milagre, não, a gente sabe que é um fenômeno de ordem natural, é um fenômeno, tá? É um fenômeno de efeito físico, o qual os espíritos sabem como dominar esse tipo de fenômeno de efeito físico. Mas aí, e João, de fato, morre na velhice. Ele morre de velho, ele morre na velhice, né? Então, foi o único discípulo de Jesus que não foi assassinado. Mas, no ano de 1118, em Assis, Pedro Bernardone e Dona Maria Picalino têm um filho. E a esse filho, Pedro queria colocar o nome dele de João. Mas a mãe diz: não, o nome dele vai ser Francisco. Então adota o nome de Francisco, que era o nome da reencarnação que ele tinha adotado depois que ele sai da prisão em Patmos. Mas Francisco cresce como uma criança normal. Francisco cresce como um jovem normal. Mas Francisco era de uma família da burguesia italiana. Era de uma família, porque Pedro Bernardone era um comerciante e que prosperou e que ficou muito rico, porque ele comercializava tecidos. Então ficou muito rico naquela época. Então Francisco vem de uma família muito rica. Então ele tem uma vida normal, uma vida de juventude normal. Francisco ia para os bares, Francisco ia para a orgia, Francisco chegava às vezes embriagado em casa, porque ele era um jovem normal.
Só que pelas suas encarnações e pela vivência que ele tinha de João Evangelista, ele não estava encontrando nenhum sentido para a sua vida. Não estava encontrando nenhum sentido para a sua existência, porque ele achava que tudo isso era fútil. E que isso não estava preenchendo o vazio interno dentro dele, porque ele sempre estava tendo crises. Ele sempre estava tendo as crises de existência, ele sempre se pegava na melancolia, ele sempre se pegava em tristezas profundas. Depois que ele, das farras, ele entrava, como a gente diz, muitas vezes na ressaca. Então, todas aquelas alegrias, todas aquelas festas passou a não ter sentido para ele. Então, era o tempo também em Assis que eles estavam convocando os jovens para uma guerra de Assis contra a Perúsia, que era um país vizinho da Itália. Então, ele se alista e vai para a guerra, para que pudesse encontrar sentido na sua vida. Mas aí ele vai para a guerra e lá ele é ferido. Sofre muito com os ferimentos da guerra e é trazido novamente para casa. E a mãe cuida de Francisco, e a mãe cuida das suas feridas. Mas Francisco, mesmo assim, ainda não encontra sentido para a sua vida. E como ele ainda escuta ainda a voz de Jesus dizendo a Francisco, e ele vai fazer uma visita a uma igreja velha, uma igreja caída que tinha lá em Assis, chamada Igreja de São Damião. Porque ele estava perdido, ele não sabia qual era a direção, ele não sabia qual era o rumo da sua vida. E ele se encontra diante de um crucifixo. E quando ele está em prece, quando ele está em oração, ele escuta uma voz. Francisco, reconstrói a minha igreja. Porque a igreja de São Damião era uma igreja que se encontrava em ruínas. E ele leva aquilo ao pé da letra. Porque a igreja realmente estava em ruína, a igreja estava abandonada. E ele volta para casa. Como o pai tinha um comércio e era muito rico, ele pegou parte dos tecidos e parte do dinheiro, vendeu e foi distribuir com os pobres. O pai não gostou. O pai não gostou dessa atitude de Francisco. Então pegou ele e levou para que o bispo pudesse aconselhar ele. Só que ele não acatou os conselhos de Francisco. E na história diz que Francisco, dessa vez, ele diz que agora que o pai ficasse com toda a sua riqueza, com toda a sua fortuna, que não queria, que não necessitava mais nada do pai. E é nesse momento que ele se despoja, retira todas as suas roupas, fica completamente nu, despojado de todas as roupas, em frente do bispo e sai caminhando pela rua. Porque agora ele queria encontrar um outro sentido para a sua vida. Mas mesmo assim o pai, inconformado com ele, coloca ele para ir às cruzadas. A guerra das cruzadas. E Francisco vai às cruzadas. E lá nas cruzadas, novamente, ele se encontra doente, ferido. É acolhido por outro amigo dele, Frei Leão, que depois se tornou um dos amigos principais na construção da ordem, na criação da ordem franciscana. E que ele encontra, quando ele está recolhido, quando ele está doente, quando ele está preso, ele se encontra com o Evangelho de Jesus. E diante do Evangelho de Jesus, ele meditando, ele refletindo o Evangelho de Jesus, ele começa a dizer: tudo isso
Toda essa guerra não tem sentido. Essa guerra religiosa não tem sentido, porque nós sabemos que a cruzada foi uma das guerras que mais matou. E se matava em nome de Deus. Se matava em nome de Jesus. Simplesmente por uma questão de orgulho, de vaidade. De vaidade. Então, ele começa novamente uma nova vida. Ao voltar para casa, ele começa agora a organizar para que pudesse reconstruir a igreja. Mas ele queria reconstruir a igreja de pedra. Só depois de algum tempo que ele vai realmente ver que a igreja que ele tinha que construir não era aquela igreja de pedra. Porque nós sabemos que a igreja católica naquela época, ela passava pelo tempo das trevas, da escuridão, da Inquisição, a caça às bruxas, a morte pelas pessoas que pensavam diferente. E principalmente as mulheres e principalmente aquelas que eram médiuns. E um deles, que foram também condenados à morte, Giordano Bruno. Porque Giordano Bruno foi obrigado a negar a teoria heliocêntrica. Negar a teoria heliocêntrica. Negar a teoria que a Terra girava em torno do Sol e que a Terra era o centro do universo. E Giordano Bruno, a igreja queria que ele negasse e aceitasse que a Terra, a teoria geocêntrica, e aceitasse que a Terra era o centro do universo. Mas ele continua com a sua postura, confirmando o que hoje é comum, e a gente sabe que todos os planetas, e por isso que Jesus diz no Evangelho, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Então, falar de Francisco não é fácil, e principalmente falar de Francisco agora, nos dias atuais, porque o carisma de Francisco está voltado diretamente, porque ele fez opção pelos pobres, fez opção pelos doentes, especialmente pelos leprosos. E também a gente sabe que ele é protetor dos animais e protetor do meio ambiente. E que veja que agora nós vivemos na doutrina espírita o que a gente chama de transição planetária. E Francisco é um dos espíritos que já está se preparando para reencarnar. Segundo os espíritos, ele já está se preparando para reencarnar, porque ele vem, assim como tantos outros espíritos superiores que estão nesse processo, eles estão vindo para ajudar a Terra no processo de transição planetária. E é um dos espíritos que estão vindo para reencarnar na Terra. Mas é preciso que a gente veja que Terra, o que era Terra? Porque a Terra, na verdade, o Papa Francisco, uma das suas encíclicas, Laudato Si, louvado seja, nos coloca a preocupação basicamente com o planeta. A preocupação com a Terra. Porque para nós espíritas, o que é a Terra? A Terra é a morada de nós enquanto espíritos que estamos em processos de aprendizagem. Estamos em processo de evolução. Estamos em processo de crescimento. Mas nós sabemos que todos nós somos essencialmente espíritos. E por isso que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações.
E por isso que a maioria daqueles que habitam a terra são espíritos ainda necessitados. São espíritos ainda que carregam as suas imperfeições. Por isso que a maioria, ainda na terra, a gente encontra muita maldade. E veja, desde há 2000 anos atrás, Jesus, no seu Evangelho, já nos traz essas informações. Há 2000 anos atrás. Se a gente for pegar Mateus capítulo 24, que fala do sermão profético, o princípio das dores. Então, ele diz aqui, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Porque, na verdade, já tem um tempo que a gente está esperando o fim do mundo. Mas, na verdade, não é o fim do mundo, mas a gente sabe que é o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo. Então, a Terra já foi mundo inferior. Nós agora estamos em mundo de provas e expiações, ela vai passar para mundo de regeneração, mundo felizes, mundo ditosos. Então, tem todo um processo para que de fato nós chegamos à condição de espíritos puros. Aí tem, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que nós estamos vendo agora na Terra? Hein? Muitos dizendo que são o Cristo. Muitos dizendo que são o Cristo. E que de fato tem a palavra fácil, consegue muitas vezes nos enganar, porque nós ainda nos alimentamos das emoções, porque nós ainda carregamos as nossas necessidades, porque nós ainda vivemos em função dos prazeres e porque nós ainda vivemos em função de ídolos. Então, quem são? Se a gente quer saber quem ainda nós somos, quem são aquelas pessoas que ainda a gente adora? Interessante uma coisa, que eu aprendi ainda quando criança. Às vezes eu dizia, minha avó, eu adoro aquelas bolachinhas de goma que a senhora traz da feira. Não é? Aquelas bolachinhas, você lembra, dona Glaia, as bolachinhas de goma? Aí minha avó dizia, adorar só a Deus. Você gosta das bolachinhas, mas adorar só a Deus. Adorar a Deus. Então, mas o homem ainda está preso a seus conteúdos do passado, porque nós somos aqueles espíritos do passado e que estava ainda encaminhada, com Moisés, atrás ainda em busca da terra prometida, e que a gente ainda adorava o bezerro de ouro. E porque nós ainda precisamos de pessoas para nos guiar. Mas o livro dos Espíritos nos diz, quem é o nosso guia? Quem é o nosso modelo? O nosso guia e o nosso modelo é Jesus. Porque veja, nós somos, muitas vezes, aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos determinadas pessoas que estão por aí, se eles são os nossos modelos, se eles são os nossos guias, nós carregamos os nossos conteúdos e temos muita afinidade, parecemos muito com eles e até muito os nossos comportamentos são iguais a eles. São iguais a eles. Porque ainda são os nossos ídolos, porque ainda são os nossos bezerros de ouro,
Porque nós ainda estamos presos às sensações e às necessidades da matéria. Mas como nós sabemos que tudo isso é passageiro, que tudo isso é fugaz, efêmero, e por isso, ainda, quando a gente vai pegar o livro Obras Póstumas, Kardec pergunta aos espíritos: quais são os sinais dos tempos? Sabe o que os espíritos nos respondem? Duas coisas que nos mostram os sinais dos tempos: a loucura e o suicídio. E ainda mais, ele diz: a loucura e o suicídio em crianças. Em crianças. Isso está acontecendo hoje? Qual é o mal que as pessoas mais sofrem hoje? Se chama o quê? Ansiedade e depressão. Sabe quais são os remédios mais consumidos hoje? Os ansiolíticos, os antidepressivos, os analgésicos. Por quê? O que está acontecendo com a gente? Quais são esses sinais? Os sinais dos tempos. São os sinais dos tempos que agora estão caindo sobre nós. E é preciso que de fato nós possamos dar resposta a esses sinais. Por isso que muitas vezes Francisco ainda grita por nós, porque era agora responsabilidade para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ter um cuidado. Que cuidado é esse que a gente precisa ter? Primeiro, cuidado conosco mesmo. A gente precisa aprender a cuidar de nós, porque nós recebemos com conteúdo de energia, porque nós recebemos um conteúdo de energia para que a gente possa trabalhar em função da construção de uma vida nova, trabalhar para a construção que o reino de Deus seja implantado na terra, onde a gente possa gerar harmonia, paz, felicidade para com todos aqui na terra. Porque nós sabemos, porque muitas vezes essa tristeza, essa ansiedade, essa melancolia que abate muitas vezes sobre nós. Sabe de uma coisa? Como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, a maioria de nós viemos dos umbrais. E boa parte daqueles ainda que carregam os instintos maus, eles ainda vieram dos baixos umbrais. E muitas vezes eles têm saudade, eles não se encontram ainda aqui na terra. E eles têm saudade de voltarem para os umbrais, dos lugares de onde eles vieram. E por isso, muitas vezes, essa tristeza, essa angústia, essa melancolia, esse desejo e essa vontade de morrer. Porque eles não se veem ainda como pessoas, como cidadão da terra, como cidadão do planeta. Ou quando se instala na terra, vem para trabalhar para que o reino de Deus não se implante na terra, para que o reino de Deus não se instale na terra, para que de fato a gente não possa passar por esse processo de transição e de mudança em que a gente vive. Então, ainda são sinais que a gente vê na terra. Então, eu estava estudando alguns dados que são bastante interessantes. Vejam para vocês. 45% de tudo aquilo, de toda a riqueza que se produz na terra, está na mão apenas de 1% da população. Ou seja, 1% dos bilionários e trilionários detém 45% de tudo aquilo que é produzido na terra. E pasmem, 50%
metade da população vive com apenas 1% de tudo, de toda a riqueza. Metade. Né? Metade da população. E tem aí um dado ainda mais, olha. Se investe na ciranda financeira, no mercado financeiro, 620 trilhões de dólares. Que daria para dar um salário ao trabalhador de 4 filhos, sabe de quanto? Se esse dinheiro fosse colocado e distribuído, um salário de R$1.500, de R$15.000, aliás. Daria para suprir todas as nossas necessidades, não dava? Hein? Com certeza. Então é por isso que a gente ainda vive num mundo de provas e expiações. E é por isso que a gente, veja, e é um compromisso nosso, e principalmente nós que somos franciscanos, porque franciscanos não somos só nós espíritas, não. Franciscanos são todos aqueles que querem adotar a postura de Francisco. Opção pelos pobres, pelos doentes, pelos animais, pela natureza. Porque, veja, tem um dado outro importante da ciência. Da ciência. Os nossos genes, existem os genes de base comum. E que não tem diferença entre nós e qualquer ser vivo. Todos os seres vivos da natureza têm 30 aminoácidos. 4 bases fosfatadas. Isso é a base comum. Isso é a ciência que está nos dizendo, porque o que é que ele está dizendo? Que não existe diferença entre nós e todas as espécies que foram criadas por Deus. E por isso que Francisco disse: louvado seja todas as criaturas. Porque todos nós somos iguais. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Porque todos nós estamos em processo de crescimento. Porque todos nós estamos em processo de evolução. E porque o Espiritismo é ciência. E por isso que aqui é lugar onde a gente se conscientiza. É lugar onde a gente também vamos formando a nossa consciência crítica. Porque nós estamos no mundo. E por isso que Jesus nos diz, olha, Jesus quem nos alerta. Simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Porque é a prudência que nos leva a compreender todas as coisas, todos os fenômenos que estão ao nosso redor. Nós não podemos vir aqui na Terra e ser simplesmente massa de manobra. Nós não podemos ser como Zeca Pagodinho, dizer, deixa a vida me levar. Não, somos nós que temos que levar a vida e somos nós que temos que ter consciência do nosso propósito, da nossa missão, porque cada um de nós agora, nesse processo, somos mensageiros de Jesus. Precisamos levar essa mensagem de Jesus. E uma das coisas que a gente precisa fazer, e que a Mãe Terra grita, porque veja, dados das ciências também, estão se esgotando todos os recursos minerais que a Terra pode oferecer. Estão se esgotando. E nós precisamos compreender, e por isso que eu escolhi o Evangelho, salvação dos ricos. Porque Francisco de Assis também era rico. Nasceu em uma família rica. Ele tinha tudo e o pai que mais queria dele, porque era o único filho homem, que ele pudesse continuar
com o trabalho do Pai, continuar com o comércio, continuar mantendo a sua riqueza, mantendo o padrão de riqueza. Mas veja, esse evangelho diz: ninguém pode servir a dois senhores. O que é que Francisco? E quando ninguém pode servir a dois senhores, isso é uma escolha, não é? Nós estamos fazendo uma escolha. E o que Francisco fez? Escolha. Ele escolheu o quê? Servir a Deus. Ele escolheu servir a Deus. E o que é que acontece? A maioria de nós, inclusive espíritas e religiosos que conhecem, servem Mamon. Porque Mamon significa tudo aquilo que vai contrário às leis de Deus. Que são tudo aquilo que favorece aos prazeres do mundo, aos prazeres da vida material. Claro, e é por isso, nós vivemos na Terra. Nós precisamos sim das coisas materiais. E nós precisamos, por isso que a gente precisa preparar o planeta. Porque provavelmente nós vamos reencarnar novamente na Terra. E a Terra é essa casa-mãe que nos acolhe. É essa casa-mãe que nos abriga. E por isso que a gente tem uma grande responsabilidade no planeta. Mas o que é que ainda a gente vê na Terra, e por isso que ainda é os sinais do tempo? Nós precisamos trabalhar pela paz, pela pacificação dos povos, porque ainda a gente vê a violência, a morte, a guerra, ceifando, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo desespero, trazendo incerteza para as populações, para os povos. Chega a dar uma dor no coração quando a gente vê aquela destruição que acontece em Gaza. Quando a gente vê aquele verdadeiro genocídio, aquela carnificina. E a gente, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui. Imagine se fosse nós que estivéssemos lá, naquele ambiente, naquele local. Então, porque ainda são sinais, a guerra é um dos sinais desse tempo. A fome ainda é um dos sinais deste tempo. Mas Deus, como Pai de amor e de misericórdia, Ele oferece gratuitamente a todos os seus filhos todas as condições para que a gente possa ter uma vida digna. Todos nós. Porque todos nós, enquanto filhos de Deus que nós somos, nós precisamos ter essa vida de dignidade. Por isso ainda essa necessidade que tem, e por isso Francisco faz a escolha. E por que que Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Por quê? Porque que nos faz de fato, enquanto espírito, se libertar de todas as mazelas que a terra muitas vezes nos proporciona, é o desapego. Nós precisamos saber que nós temos as necessidades materiais, que todas as necessidades são necessárias para a gente. Mas é preciso que a gente saiba qual é o nosso necessário. Porque os Espíritos e Kardec nos diz quem é rico. Rico é aquele que tem menos necessidade. Que tem menos necessidade. Então, porque uma das coisas que a gente precisa fazer para que de fato a gente possa entrar nessa nova era, para que de fato a gente possa entrar nesse mundo de regeneração, uma das coisas que os Espíritos nos chamam a fazer, reduzir o consumo.
Porque nós vivemos numa sociedade consumista. Viver confortável, sim, claro que todos nós precisamos viver confortável, mas com simplicidade, mas sem exagero. E tendo a consciência de que tudo aquilo que foi nos dado não nos pertence. Tudo aquilo que foi nos dado, e muitas vezes nos dado gratuitamente pela graça de Deus, não nos pertence. Pertence à coletividade, pertencem a todos. E a gente precisa ter essa consciência da universalidade. Por isso é que a gente sofre. Porque muitas vezes nos falta o que é que de fato vai nos levar a ocupar espaços melhores na sociedade, nos livrar de todo o mal que nos apoquenta ainda a nossa alma, é justamente o desapego. Porque, veja, talvez um dos momentos, às vezes difíceis que a gente vive, que a gente passa na vida, os Espíritos nos dizem, olha, mesmo diante de todas as tribulações da vida de vocês, ou da sua vida, porque ele dizia muitas vezes para mim, sabe qual é o recado que ele me dizia? Ame e ajude sempre, porque tudo vai passar. Ame e ajude sempre. Porque o tempo se incumbirá de afastar as trevas de acordo com o nosso mérito moral, de aquilo que a gente constrói no bem. Porque a nossa salvação, de fato, está naquilo que a gente faz de bem para nós, e aquilo que a gente faz de bem para nós reflete também de bem para os outros. E é esse bem que tem que irradiar. Por isso que Francisco precisa continuar vivo em nossos corações. Por isso que Francisco precisa continuar vivo em nossas vidas. Por isso que a gente precisa levar o exemplo de Francisco para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Para que, de fato, iluminado pelo carisma de Francisco, pelo espírito de Francisco, pelo espírito dos franciscanos, porque Francisco de Assis também era devoto de Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré também é um dos espíritos que trabalham para que, de fato, nós podemos afastar da terra todos os sentimentos de mágoa, de ódio, de violência, de desespero, de angústia, de medo. Porque é ela que nos ampara enquanto mãe. A mãe espiritual da terra, Maria. Assim como a terra, a mãe Gaia, que nos acolhe. Então é preciso que a gente veja todas as coisas da natureza como sendo um. E é isso que Jesus quer nos mostrar para que a gente possa construir a unidade. E termino dizendo a frase de Jesus, a oração que Jesus fazia: Pai, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Para que a gente, de fato, nessa diversidade, respeitando todas as diferenças, nós possamos começar a construir essa unidade em Deus, essa unidade em Jesus, essa unidade em Francisco de Assis. Que Deus seja louvado. Que os espíritos franciscanos, que os espíritos marianos possam nos auxiliar e nos ajudar na nossa caminhada aqui na terra. Que Deus seja louvado. Obrigada, professor, pela sua reflexão, que Jesus nos dê saúde para estar sempre aqui com a gente. E para terminarmos essa primeira parte, eu convido a Elizabeth para esse final.
Boa noite a todos. Sentem confortavelmente, relaxe, eleve o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela palestra de Francisco, que é o nosso mestre da casa, né? E agora eu vou fazer uma prece, que todos retornem para casa melhores do que quando chegaram aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Assim seja. Gente, como o mês de outubro é mês de Francisco de Assis, mas também dia 12 é o dia das crianças e dia também de Nossa Senhora Aparecida, né? Sempre nesse dia, nós fazemos aqui na casa uma pequena festa também das crianças, né? Aproveitando esse dia, nós temos algumas famílias, em torno de mais ou menos umas 30 famílias, que quando a gente dá assistência a essas famílias. E a gente quer no dia 12, que agora esse domingo é 5, no próximo domingo, né, dia 12, cai no domingo, nós vamos fazer uma pequena celebração também aqui, vamos trazer essas famílias para cá, as crianças, para que a gente possa também fazer uma celebração com elas, né? Dar uma manhã um pouco diferente da rotina que eles têm na casa deles, né? Nós estamos arrecadando cestas básicas e também brinquedos, né? Quem quiser nos ajudar, quem quiser trazer alguma coisa para colaborar também, nós estamos abertos para a recepção, né? Porque a gente precisa também estender um pouco o nosso trabalho para a comunidade, principalmente para aqueles que são mais necessitados. Tá bom? Também quem quiser participar conosco, a casa está aberta, para que nesse dia a gente possa também fazer esse grande banquete. A outra coisa é que no dia 26, ainda dentro dessas comemorações de Francisco, nós vamos fazer o nosso seminário aqui na casa. Dia 26 também é um domingo, nós vamos passar a manhã aqui fazendo uma reflexão. Quem vai ser o nosso facilitador dos nossos trabalhos vai ser Eduardo, lá de Frei Paulo, né? Que ele vem para cá nos ajudar. Então nós vamos também passar uma manhã de reflexão, de oração, de arte, de música, tá? Então, para que nós também possamos celebrar. É importante que a gente celebre, é importante que a gente também festeje, faça festa, porque um dos carismas também de Francisco é a alegria, tá? Claro que esta casa muitas vezes funciona como uma escola, como um ponto de socorro, como um hospital, mas a gente não pode deixar de sentir o prazer de viver. Entrou daquela porta para dentro, aqui é o prazer, pelo menos o tempo e o momento que nós estamos aqui, é o prazer que a gente vai ter de viver. E dizer que a vida é boa, e dizer que a vida vale a pena, e dizer que tem ambientes e tem local que a gente pode se sentir como aqui nós somos irmãos. Aqui nós vivemos uma verdadeira fraternidade, porque eu sempre digo, olha, entrou daqui para dentro, eu não quero saber a sua religião, que é a sua cor, a sua igreja, o seu partido, não. Aqui é onde a gente celebra a unidade, porque é isso que nós queremos, a unidade. Claro que a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, mas a gente precisa também compreender o que é que nos une. Não é possível, tem que ter alguma coisa que nos une, nem que seja o Cristo.
Nem que seja a proposta de Jesus, mas a gente precisa ajudar a transformar os corações ainda endurecidos. E por isso que aqui, né, não temos diferença. Aqui somos todos iguais e precisamos ver. Agora, da porta para fora, cada um vai seguir o seu caminho, a sua vida, a sua jornada, né? Mas é a escola, é o hospital, porque também aqui a gente acolhe os doentes. Diga-me se aeroporto, sim, né? Então é isso. E nesse dia a gente vai fazer também esse banquete, porque a espiritualidade sempre está conosco. Vocês não imaginam, né? O trabalho que a espiritualidade faz, porque o trabalho da espiritualidade é aqui e agora. É nesse ambiente que a espiritualidade trabalha. Em silêncio. A espiritualidade não trombeteia, não diz o que faz. Mas depois a gente vai sentir que, de fato, como Jesus disse para a mulher que tinha hemorragia, alguma luz de mim saiu, alguma força de mim saiu. E a gente muitas vezes ao contrário, alguma força em mim entrou. Alguma energia em mim entrou. E é porque é aquele lugar que a gente se sente confortável, que nós nos sentamos bem. E é para isso que a gente vem aqui nesta casa. Tudo bem? Graças a Deus. Então, nas terças-feiras, nós temos os nossos estudos. Quem quiser aprofundar, compreender um pouco mais a doutrina espírita, venha umas terças para cá, né? Porque também Jesus nos chama trabalhadores. E os trabalhadores nascem justamente desse trabalho, né? Aqueles que se afinarem e quiserem trabalhar, ingressar na proposta da construção desse reino. Com Jesus, estamos sempre de portas abertas. E depois do passe, gente, vai ter o passe. Depois do passe, tem água fluidificada aqui, né? Quem quiser fazer atendimento fraterno, fala com o Valmir, que está aqui. Nós vamos para o atendimento fraterno, tá bom? Amor, boa noite a todos, que Jesus abençoe. E vamos trabalhar.